Quadro Check-up no rádio, nesta manhã de sexta-feira, com o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, Marcos. E o nosso tema de hoje, nesta manhã de sexta-feira, né, apareceu uma bolinha na minha gengiva. Devo me preocupar? É uma pergunta que muita gente faz, muita gente se preocupa quando acontece de aparecer a famosa bolinha na gengiva e que as pessoas ficam se perguntando o que se trata essa bolinha na gengiva que apareceu. E a resposta é clara e sucinta. Devo me preocupar? Sim. Dessa vez deve se preocupar. Eu não sou um profissional, Marcos, que gosta de fazer muitas vezes tempestade em copo d'água, né? Eu sempre gosto de fazer de maneira até de maneira leve qualquer tipo de diagnóstico seja repassado ao paciente. Claro, existem os diagnósticos que infelizmente são diagnósticos que a gente não vai dar boas notícias, mas na maioria dos casos, graças a Deus, a gente dá diagnósticos que são mais leves. Mas no caso da bolinha é um caso que o paciente deve sim se preocupar. Não é se preocupar no sentido de que está correndo um risco iminente de vida, um risco iminente de ser comprometido por uma doença mais séria de imediato, né? Mas de se preocupar de, a partir do momento que aquela bolinha apareceu e que você, através de um autoexame em sua casa, ali no espelho do banheiro, né, no espelho do quarto, muitas vezes ali se olhando, você deve procurar imediatamente atendimento odontológico, no caso cirurgião dentista, né? Por quê? Porque aquela bolinha, ela nada mais é, muito provavelmente, do que uma fístula dentária ou uma fístula dental, como preferir. E do que se trata uma fístula na odontologia, né? Como qualquer outro tipo de fístula em qualquer outro tipo de parte do nosso corpo, né? Então, quando existe uma fístula, é sinal de que tem uma infecção presente. Fístula é sinônimo de abscesso. Abscesso é sinônimo de infecção. Infecção é sinônimo de coisa não muito boa, né? Para o nosso vocabulário popular. Então, quando existe a presença de uma fístula, muito provavelmente nós estamos diante de uma infecção, na maioria das vezes, dentária, né? De uma infecção local. Presença de bactérias naquela região, né? Que se formou um processo infeccioso e o nosso organismo, quando está funcionando bem, ele vai drenar essa infecção, né? Através de alguma parte do nosso corpo. Nesse caso, muito recorrentemente é a gengiva ali, que a gente chama a região de pezinho do dente. Muita gente chega, eu estou com uma bolinha aqui no pé do dente, né? E é justamente isso que eu estou falando. Essa fístula, ela pode se agravar, né? Quando não tratada, essa presença de bactéria ali naquela região, nós estamos falando de bactéria que está presente no nosso corpo como um todo. A gengiva é uma área irrigada, uma área vascularizada, e que essa bactéria presente ali naquela região, ela pode ir sim para outra parte do nosso corpo. E isso não é uma coisa tão incomum como as pessoas pensam, né? Como as pessoas têm em mente. Quais são os principais sinais e sintomas de que existe presença de uma fístula em nossa gengiva ou em nosso corpo como um todo, ali naquela região, principalmente de gengiva, né? Os principais sintomas e sinais. Primeira coisa, o inchaço na região, né? Muito comum, né? A fístula, ela gera um inchaço na região. Quando a gente aperta, ela tem uma superfície mais, digamos assim, fofinha. Ela tem um aspecto que ela é um aspecto flutuante, um aspecto fofinho, como se fosse uma almofada, né? Existe, na maioria das vezes, a presença de dor e sensibilidade naquela região, principalmente quando aperta. Em alguns casos, presença de pus, ali aquele pus saindo realmente daquela bolha. E quando existe essa presença de pus, fatalmente vai existir o gosto ruim e o mau hálito.
Fístula e afta são coisas diferentes? São coisas diferentes. O que é que causa um e o que é que causa outro? A fístula é causada, né, por infecção bacteriana. Né? A fístula é uma infecção bacteriana que causa aquele problema e geralmente é um problema que é tratado de maneira mais invasiva. No caso, o tratamento de canal do dente, que é onde a presença da infecção está latente, ou seja, está presente, né? Está ali dormindo, digamos assim, e de repente ela apareceu e o paciente sente a presença daquele incômodo, daquela bolinha. Aquela infecção já existia. Muitas vezes o paciente não tinha nenhum sinal, ali não sentiu inchaço. Quando aparece, significa que o nosso corpo está drenando, né? Mas é uma infecção bacteriana. A afta não, a afta é um processo, né, que se dá através de diversos tipos de fatores, multifatorial, causado na maioria das vezes por uma infecçãozinha na região de maneira fúngica, de forma fúngica, ou seja, causado por algum fungo, ou também causado por algum tipo de trauma. Isso está muito ligado ao estresse do dia a dia, está muito ligado a uma queda na imunidade do nosso organismo, mas que é de maneira tratada de maneira muito mais fácil e que é de maneira transitória também. A afta, quando aparece, dura em média 7 a 8 dias e por si só ela costuma sumir. E no caso a fístula não, ela demora mais. Demora mais. Quando não tratada, a fístula geralmente seca, volta, seca, volta, seca, volta. E ela está ligada quase que exclusivamente com a infecção no local. Então já seria, por exemplo, um parâmetro para eu poder diferenciar o que é afta, o que é fístula. Demorou bastante, no caso não é afta. Não é afta. E outra coisa bem clara, a afta ela tem uma queimação, né, na região. Quando tu come alguma coisa ácida, né, na região, quando a boca fica um pouco mais seca, ela se apresenta como uma lesão em forma de erosão, né, como se fosse uma depressão, diferentemente da fístula. A fístula é um aumento de volume e a afta é uma perda de continuidade do tecido. É como se fosse, vamos comparar na fala do dia a dia, na fala popular. A afta é como se fosse a fístula é como se fosse uma bolinha e a afta é como se fosse um pequeno buraquinho, lembrando até uma craterazinha, uma mini cratera que a gente vê muito nas nossas estradas ultimamente, como se fosse um buraquinho, né, que é uma perda de continuidade do tecido. Então é diferente, os dois se apresentam de forma diferente. A falta de higiene, ela pode provocar fístula? Boa pergunta. Pode sim. Como? A falta de higiene pode levar a uma inflamação dos tecidos gengivais, né? E esse tecido gengival inflamado pode se agravar e formar um quadro de periodontite, né? Que é quando já existe o envolvimento ósseo. O que causa essa inflamação gengival? E essa inflamação a nível ósseo e essa perda de osso é justamente bactérias que não são removidas através das mecânicas de escovação. E quando não removido, a gengiva vai inflamar, isso vai evoluir, vai causar uma perda óssea, a bactéria vai migrar para dentro desse osso que foi perdido, vai formar um processo infeccioso, o organismo vai drenar e vai também formar a nossa famosa fístula. Se não for tratado, a fístula pode desencadear outros problemas para a pessoa? Quando não tratado, né, e quando negligenciado pelo paciente, a fístula pode levar a uma infecção de nível orgânico, de nível geral. E isso é muito perigoso. Quando uma bactéria dessa, ela migra, por exemplo, para uma válvula cardíaca, por exemplo, pode formar ali uma endocardite bacteriana, que a gente sabe que existem muitos casos, já na literatura, de endocardites bacterianas causadas por bactérias que são migratórias, que elas migram de um problema local, ou seja, um problema dentário, e migra para o problema orgânico, ou seja, que gera comprometimento do organismo como um todo. Impressionante o quanto os dentes podem provocar problemas de saúde do corpo todo, né? Do corpo todo, porque os dentes eles são enraizados, né? A raiz do dente, ela não é somente um termo fictício. Existe a raiz daquele dente e existe irrigações e inervações que comunicam essa raiz dentária com o nosso corpo, com a nossa corrente sanguínea. Então tudo que está dentro daquele dente pode migrar
para a corrente sanguínea. Agora, Caio, como diagnosticar a fístula dental? O diagnóstico pode ser simples, né? Desde que o paciente tenha essa capacidade de fazer esse autoexame e de ter aquele estalo, de dizer, opa, isso aqui eu não tinha. Mas a gente sabe que o melhor diagnóstico é aquele que é feito por um profissional capacitado. Então é muito importante o paciente fazer as consultas preventivas para que seja diagnosticado algo de anormal sem antes de ele estar sentindo algum tipo de desconforto. Muitas vezes, nesse tipo de consulta preventiva, através de um sinal que o profissional observa na boca do paciente, muitas vezes uma restauração muito profunda com comunicação com a polpa, então aquilo ali já é um fator de risco. Então ele já liga a antena, já pode fazer o tratamento antes de existir a infecção e o paciente vai ter um tratamento muito mais confortável. Existe tratamento nesse caso? Sempre existe. O caso de fístula, fatalmente será tratado o dente em que está gerando aquele problema e o tratamento mais indicado para aquele caso é o tratamento de canal. A endodontia como é conhecida na odontologia, ou seja, faz aquele canal, trata o dente, blinda aquele dente, remove aquela infecção e o paciente vai estar livre de um problema que pode se transformar em uma dor de cabeça maior através de um tratamento que hoje na odontologia é muito simples, né? E isso associado à medicação também, e vai conseguir debelar aquilo ali facilmente. E há como prevenir a fístula ou não? A prevenção de fístula é a prevenção que a gente sabe que serve para todos os problemas odontológicos, né? Visita corriqueira ao dentista, né? Boa higienização em casa, uso de fio dental, né? Mas principalmente fazer também aquelas consultas preventivas que a gente sempre indica de 6 em 6 meses. É mito ou é verdade que a fístula pode provocar dificuldade de alimentação? É verdade. Quando aquele processo infeccioso ele aumenta de tamanho, de volume, o paciente tende a relatar um incômodo muito maior e ele não consegue simplesmente fazer o ato de mastigação. Dói. O paciente não consegue porque incomoda. Então, quando chega nesse tipo de estágio, muito provavelmente já é um processo de abscesso de fístula maior, vai precisar, na maioria das vezes, ser drenado em consultório, diminuir aquele volume, feito a prescrição de medicações, no caso antibióticos e anti-inflamatórios, para que aquilo ali possa diminuir a sensação dolorosa e aí sim partir para o tratamento verdadeiramente comprovado. Aqui no nosso WhatsApp 992053030, nosso ouvinte Carol diz que está com uma bola, né, na boca dela embaixo, né, e não desaparece. Não dá mais detalhes. E o que é que pode ser e o que é que ele deve fazer? Depende de onde seja essa localização. Quando o paciente fala que não desaparece e que não tem sintoma, muito provavelmente a gente está diante de um caso que pode ser até algum tipo de formação óssea. Muita gente tem o que a gente chama de torus mandibular. Aí nesse caso é rígido, é duro, é osso. Isso aí não gera maiores problemas, é somente um acidente anatômico. Nesse caso de não desaparecer a fístula, é como eu falei anteriormente, ela some e volta. Não é uma coisa que fica direto 100% do tempo. Então, e ela também ela se comporta de maneira flutuante. Ela, como eu falei, a gente apertando ela é como se fosse algo fofinho, algo que fosse flutuante mesmo. Provoca dor? Provoca. Tem dor, tem sensação dolorosa na região, sensibilidade. Então, na maioria das vezes, o paciente sabe que tem alguma coisa de anormal na região. Outra pergunta, queria saber se coroa no dente fica só caindo. É normal isso? Depende de como isso foi feito, né? A coroa, quando é feita, não é para cair. Não é para ficar caindo corriqueiramente, né? Não é para acontecer isso de maneira corriqueira. Em algum momento? Pode cair. Pode cair como que fosse qualquer. O risco é como se fosse um dente qualquer, né? Nada tá ali na nossa boca que vá ser imune a qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de força mais rígida. Mas se a coroa está caindo de maneira recorrente, é bom entender o que está acontecendo para que isso venha a acontecer. Claro, existem alguns casos, Marcos, na odontologia, que são casos limítrofes, casos limites, né? Que o profissional muitas vezes
lança mão para tentar fazer com que o paciente tenha um dente reabilitado, mesmo sabendo que o prognóstico não é o melhor possível para aquele caso. E isso, existe uma linha tênue muito delicada para a gente chegar nesse assunto, dizer o que é errado, o que é certo, né, no procedimento. Muitas vezes existe realmente um dente que por si só já falhou e nem a coroa está resolvendo mais por falta de estrutura, porque até a coroa precisa de uma estrutura dentária mínima para que ela tenha uma correta adesão. Mas no caso dela, o ideal é fazer uma nova coroa ou... Procurar primeiro entender o que está acontecendo, né? Para essa coroa ela tá soltando de maneira frequente. E aí depois, quem sabe, procurar fazer um retrabalho, né? Nesse dente. O nosso vídeo quer saber se é normal o canal doer. Pronto, pergunta bem importante. Não é normal. Apesar de que nas etapas, né, de quando a gente está fazendo o canal, existe o que a gente conhece de flare-up, que são incômodos, dores entre as sessões. Mas depois de concluído, passou um certo tempo, passou algum mês ali, algumas semanas, não é mais comum aquele dente estar incomodando. É muito importante procurar o profissional e procurar o que está acontecendo naquela região. E a gente sabe que muitas vezes é até um dente vizinho, alguma coisa que está incomodando, e as pessoas tendem a ter essa confusão por ser algo que é muito próximo e realmente acaba dando essa confusão. O ouvinte quer saber se fístulas aparecem na infância. Pode aparecer em qualquer tipo de elemento dentário, né? A gente sabe que é menos comum, mas pode aparecer. Algo mais sobre fístulas? Acho que só isso, Marcos. Deu pra gente falar um pouquinho, deu pra gente esclarecer o que as pessoas têm de dúvida, né? Agradecer as pessoas que mandam as perguntas, que participam do nosso quadro. É muito enriquecedor. E só para destacar mais uma vez que não é um assunto tão, digamos assim, tranquilo que se possa achar, né? Porque apareceu fístulas, imediatamente procurar o dentista. Imediatamente. A gente não está falando de algo, vou procurar de 6 em 6 meses, vou deixar para minha consulta preventiva daqui a 4 meses, já faz 2 que eu fui, 4 meses eu vou retornar, então eu vou... Não. Apareceu esse sinal, deu esse sinal, tem sintoma presente, procura o profissional. Marque imediatamente uma consulta para entender o que está acontecendo. Coloquei facetas e agora tem que fazer um canal? O que fazer? Aí, no caso, ela está afirmando... Não, ela colocou facetas e agora tem que fazer um canal. Ela quer saber se pode? Pode com certeza. Deve, na verdade. Tem um canal faz mais de ano. Nesse caso, tem que tirar? Fez um canal há mais de um ano. Aliás, ela tem um canal e há mais de um ano e está doendo, né? Ela quer saber se tem que tirar esse canal? Muitas vezes existe retratamento. Procurar profissional, fazer o trabalho de radiografia, entender o que está acontecendo, onde está presente aquela infecção que pode estar causando essa sintomatologia dolorosa, e muitas vezes a gente lança a mão de um retratamento endodôntico. Perder o dente é a última opção, só quando não tem mais jeito para nada mesmo. Isso é coisa de antigamente. Né? Perder dente é coisa de antigamente, né? Exatamente. Perder um dente faz muita falta. Faz muita falta. Então, quando for reabilitar, o paciente vai ter mais dor de cabeça, vai gastar muito mais para reposicionar esse dente. Então, perder dente é uma última opção. Claro, acontecem fatalidades, fraturas, outras coisas que são inevitáveis e que estão acima do nosso poder de controle, que às vezes faz com que o paciente perca um dente, mas não é a regra. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. No Instagram você segue @Caicó Sorridente. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Obrigado, ouvintes, mais uma vez. 7h26.